Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o seu amigo pastor César Custódio e você está no canal Amigos do Reino. Desde já eu convido você a deixar o seu like, a ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e desde já compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como você tem sido abençoado na ministração deste conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a história da igreja e missões, como estão relacionadas. É impossível nós falarmos sobre missões sem nós falarmos sobre a história da igreja, Sem nós falarmos como essa palavra, pelo que essa palavra passou até que ela chegasse aos nossos dias. Aí nós vamos iniciar missões desde o momento em que Jesus deixa uma missão para a igreja em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Essa é uma ordem que Jesus deixou para a sua igreja para que nós cumpramos. Desde então, a igreja ela vem desenvolvendo missões ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Nós temos a igreja primitiva, através dos apóstolos que continuaram pregando o evangelho. O início e o livro de Atos, ela conta como Deus deu esse crescimento da igreja, Como os apóstolos pregavam o evangelho e como ia sendo acrescentado à igreja cada vez mais o número de irmãos. Nós temos o apóstolo Pedro dando início ao ministério da pregação do evangelho aos gentios, quando ele vai até a casa de Cornélio, para que a Cornélio fosse anunciado a palavra de Deus. Mas Pedro era um homem letrado, Pedro era um homem que tinha algumas restrições, e por isso Deus separa Paulo para então o cumprimento do chamado do ministério do evangelho aos gentios, estrangeiros que somos nós. E aí então Paulo, um homem culto, um homem que falava 4 idiomas, então começa a anunciar o evangelho a todas as nações. O que nós temos conhecimento na palavra de Deus é de que ele visita todas as cidades da Ásia Menor, depois visita a Grécia continental, a Grécia peninsular, e através do ministério de Paulo, através de suas viagens missionárias, ora viagens realizadas com Barnabé, ora viagens realizadas com Silas e outros demais irmãos que viajaram com ele, das quais nós conhecemos na prisão, como o próprio Marcos, a quem ele pede que fosse levado lá em 2 Timóteo capítulo 4, porque ainda lhe era muito útil, Assim demonstrando que toda a diferença que existia entre ele e Marcos, por conta do abandono de Marcos na primeira viagem missionária, já havia sido superada. Só que então os apóstolos começam a sair de cena, O apóstolo João, ele já agora encerrado na ilha de Patmos, ainda escreve em cartas maravilhosas, como o próprio Evangelho de João, como a primeira, segunda e terceira epístolas de João e como o livro de Apocalipse. São cartas escritas quando o apóstolo João, já no final da sua vida, estava encerrado na ilha de Patmos. E João, depois de ter morrido, o último dos 12 apóstolos que seguiram a Jesus, depois do último apóstolo ter morrido, essa mensagem ela precisava continuar sendo pregada. Essa mensagem ela precisava continuar sendo propagada a toda a humanidade. E aí então é que nós entramos no que é chamado de período patrístico, Alguns ainda vão chamar de período sombrio, porque foi um período que dura do século I, por volta do ano 100, do ano 100. É um período que inicia-se a partir do ano 100 e vai até aproximadamente o ano 313, após Constantino fazer a união entre a igreja e o Estado. Mas até então esse foi um período terrível, um período de muitas perseguições, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E nesse período nós temos homens importantíssimos, nesse período que abençoaram a igreja, continuaram proclamando o evangelho, continuaram propagando os ensinamentos das escrituras sagradas. Nós podemos falar de Inácio de Antioquia, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, Tertuliano e Agostinho de Hipona. Foram homens importantíssimos dentro do período patrístico. Então, quando chegamos no ano de 313, e a igreja sai do chamado período patrístico,
e entra para o período medieval, período esse que dura entre 1000 e 1200 anos. E aí nós temos, dentro do período medieval da igreja, nós temos os pré-reformadores, nós temos a reforma, nós temos a igreja católica fazendo a contra-reforma, mas nós não vamos entrar nesse assunto para que o vídeo não fique muito longo, né? E nós temos os pós-reformadores, tá? E entre os pré-reformadores, nós temos homens importantíssimos como Anselmo, como Abelardo, como Bernardo de Claraval, e um homem importantíssimo foi Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Um homem que foi muito importante ainda dentro do período da pré-reforma. Homens que se manifestaram ainda antes da queda de Constantinopla, que acontece em 1453. Né? E aí nós temos homens que começaram a trabalhar para que a reforma desse certo, e aí nós estamos falando de um período aproximadamente 100 anos antes da reforma, e esses homens reformadores que fizeram a diferença naquela época, nós estamos falando de John Wycliffe, estamos falando de John Hus, estamos falando de Jerônimo Savonarola. Esses homens foram importantíssimos por um período de aproximadamente 200 a 100 anos antes da reforma em si, né? John Hus e John Wycliffe, inclusive John Hus, ele era motivado principalmente por todos os escritos de John Wycliffe, né? E John Hus fez com que foi um ferrenho opositor dos ensinamentos da Igreja Católica e por isso foi queimado em uma fogueira como um herege, porque se opunha justamente aos ensinamentos da Igreja Católica. Mas 100 anos depois surgem então os reformadores, homens que continuaram se opondo aos ensinos da Igreja Católica e assim estavam salvando cada vez mais pessoas através da realização dessas missões, através do ensino. Nós falamos de Erasmo de Roterdã, Tomás Cranmer, nós podemos falar sobre John Knox, Inácio de Loyola, mas certamente os exponenciais da reforma são João Calvino e então Martinho Lutero, né, que afixa no castelo de Wittenberg as 95 teses, né, que deram então todo o nome ao que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante. E logo depois dessa Reforma Protestante, nós também temos os pós-reformadores e até alguns grupos que ganharam muita força, algumas comunidades que ganharam muita força durante pós-reforma, como os Irmãos Morávios, né, ganharam muita força, a Igreja Anglicana também ganhou muita força após a reforma, mas certamente nós podemos citar ainda Jonathan Edwards, John R. Newman e o exponencial John Wesley. Ele pregou o Evangelho de uma forma tão extraordinária que a igreja ia crescendo cada vez mais na Inglaterra, ia crescendo cada vez mais nos Estados Unidos e formando comunidades maravilhosas na Alemanha, na República Tcheca. E John Wesley, de fato, ele é um exponencial. E dentro do período medieval da igreja, nós temos os pré-reformadores, nós temos os reformadores e nós temos os pós-reformadores, aqueles que deram continuidade a todo o trabalho feito depois dos exponenciais João Calvino, né, e Martinho Lutero fizeram um trabalho excelente para que essa palavra chegasse até os nossos dias. E aí também, e ainda nos falta tempo para falar sobre os anabatistas, sobre o pietismo, que também foram movimentos muito importantes dentro do período medieval da igreja. E aí então nós chegamos no período moderno, e dentro do período moderno é impossível nós não falarmos de como surgiram os batistas, né? E aí surgiu na Inglaterra um pastor chamado John Bunyan, por volta do ano 1660, e esse pastor ele se considerava um batista e se considerava um congregacional. Mas a verdade é que John Bunyan também fez um excelente trabalho para que o evangelho também pudesse crescer dentro deste período. E aí nós então chegamos, né, no ano de 1792, aonde
a Igreja Batista, onde a Missão Batista, então, envia o seu primeiro missionário para anunciar o Evangelho fora das dependências da Europa, né? E esse missionário é conhecido, então, como o pai de missões modernas. Isso acontece por volta do ano 1791, 1792. Nós estamos falando de William Carey. William Carey, que é considerado, então, o pai de missões modernas, e tem a célebre mensagem, uma mensagem poderosa, e essa mensagem ela leva 2 títulos: Empreendei grandes coisas para Deus, e o segundo título da mensagem era Esperai grandes coisas de Deus. E ele fez um trabalho maravilhoso também de expansão do Evangelho. No início foi rejeitado, depois com muito êxito ele conseguiu proclamar o Evangelho de Deus na Índia e nos países mais próximos. E a Igreja Batista ela ia crescendo cada vez mais, e então a igreja ela chega no Brasil. A primeira Igreja Batista no Brasil ela foi organizada no dia 10 de setembro de 1871 em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Mas o primeiro culto em português ela só aconteceu em 1882, após a chegada dos missionários William Buck Bagby e sua esposa Anne Luther Bagby. Só depois da chegada desses missionários é que o primeiro culto foi celebrado em português. Até então, outras organizações missionárias foram surgindo até os nossos dias, né? Nós temos hoje dentro da Igreja Batista, nós temos a Junta de Missões Mundiais, nós temos a Junta de Missões Nacionais, nós temos a Convenção Batista Carioca, nós temos a Convenção Batista Brasileira, que tem feito um excepcional trabalho. Mas também não podemos esquecer de outras organizações missionárias que hoje estão nos nossos dias. Nós temos a Jocum, nós temos a Missão Portas Abertas, que tem feito trabalhos maravilhosos. E de fato, assim como a igreja do período patrístico, a igreja do período medieval, a igreja do período moderno, hoje no século XXI, a igreja do período contemporâneo, que é o período em qual nós estamos inseridos, também tem os seus desafios. E como maior desafio, como missionários, hoje nós temos que vencer a ideologização da fé, hoje nós temos que vencer também a relativização do pecado, as doutrinas neopentecostais que têm sido apresentadas e distorcendo completamente o que a palavra de Deus de fato nos ensina. Por isso eu e você somos os missionários do tempo presente, seja através de realizações em missões locais, seja através de missões nacionais, seja através de missões mundiais. Todos nós temos um grande desafio de dar continuidade a esse grande trabalho realizado por esses homens de Deus. E eu encerro essa mensagem de hoje com a frase do nosso querido príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você gostou dessa mensagem? Então, desde já eu convido você a deixar o seu like, uma vez mais ativar o sininho da notificação, inscrever-se no nosso canal e que você possa compartilhar esse conteúdo e que esse conteúdo possa abençoar a outras vidas, tá bom? Uma vez mais, um grande abraço do seu querido amigo Pastor César Custódio. Até a próxima. Graça e paz.